por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, esteja sobre a sua vida nesse momento. Que esse seja realmente um momento de gratidão a Deus. Gratidão porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Como nos ensina a palavra do Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Com essas palavras eu dou a você as boas-vindas nesse instante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esse momento de estudo bíblico seja um momento de crescimento espiritual, um momento de fortalecimento da sua alma. Vamos começar esse nosso momento então com uma palavra de oração. Curve sua cabeça, vamos ter esses instantes na presença do Senhor. Eterno e poderoso Deus, na tua presença, Senhor, nos colocamos nesse momento, reconhecendo, ó Pai, que só tu és grande, só tu és santo, só tu és poderoso. Nesse momento, ó Pai, nos curvamos perante o Senhor, reconhecendo, ó Pai, que de ti vem todo bem, reconhecendo, ó Pai, que nada possuímos, apenas confiamos em ti. Rogamos, ó Pai, a tua bênção nesse instante sobre as nossas vidas, a tua bênção, ó Pai, sobre nossas famílias, e que assim possamos, ó Pai, nesse instante, estarmos te louvando e te adorando pela tua grandeza, pelo teu grande amor para com cada um de nós. Abençoe, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, nesse instante. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Nós vamos começar então esse nosso momento de culto, de adoração a Deus. E nós vamos começar esse momento louvando ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que diz que o nosso Deus vive. Por que Ele vive?
A esperança do crente é a vitória em Jesus. E porque ele vive, nós cremos no amanhã. Louve ao Senhor com este hino, com este cântico ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. A nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo, aquele que vivo está, aquele que não perde o controle da história, aquele que nos traz esperança. Vamos ainda louvar a Deus com mais um segundo cântico, o hino do nosso inário de número 164, hino intitulado Nome Precioso. Vamos louvar a Deus com este hino.
Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom dos que a fé, a esperança do porvir, nome bom dos que a fé, a esperança do porvir, leva-te contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for, nome bom dos que a fé, a esperança do porvir, nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para a mente defender. Ele é arma meu alcance quando o monte aparecer. Nome bom dos que a fé, a esperança do porvir, nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Amém, amém. Este é o nome bom, o nome de Jesus. O nome que desperta em nós a fé, a esperança e a certeza do porvir. Aquele em quem confiamos, aquele em quem nós cremos. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, como estudo da Palavra de Deus, gostaria de te convidar a fazermos juntos a leitura do Salmo 125. Em nossos estudos bíblicos, temos meditado no Saltério, no livro dos Salmos. Nesta noite, leremos o Salmo 125, versículo de 1 a 5 da Palavra de Deus. Salmo 125, verso 1 a 5 da Palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura, ou você pode acompanhar no texto que será também projetado nesse instante em sua tela. Salmo 125, versículo 1 a 5, texto bíblico que nos diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. O Salmo 125, o texto bíblico que acabamos de ler, nos ensina um princípio de sabedoria muito importante e que gostaria que nós meditássemos nesta noite. Para começarmos a nossa meditação, gostaria de iniciar com uma pergunta. E a pergunta com a qual eu gostaria de começar a nossa meditação, a pergunta com a qual eu gostaria de iniciar esse momento é dizendo: por que muitas vezes nos sentimos fracos e desanimados espiritualmente? Especialmente desanimados. Por que muitas vezes estamos desanimados espiritualmente? Por que muitas vezes achamos que Deus não ouve e não responde às nossas orações? Por que muitas vezes, diante das dificuldades, nós preferimos a descrença ao invés da fé? É fácil a gente perceber
que as crises como essa que atinge a nossa história, atingiram também na sua história o povo de Deus. E dúvidas como esta, a descrença, o desânimo espiritual, achar que Deus não ouve as nossas orações, não é uma prerrogativa exclusiva da nossa geração. Pelo contrário, o povo de Deus assim já expressou, inclusive o salmista, nesse Salmo 125, parece que ele está vivendo um contexto também de perguntas como essa, a respeito do desânimo espiritual. O objetivo desse salmo, e é isso que nós queremos meditar nesta noite, o objetivo da palavra de Deus nesses versículos que nós vamos ler, que nós lemos e que nós vamos meditar, é lembrar neste cântico de romagem, como é conhecido, como Deus pode e tem cuidado de nós. Esse salmo é caracterizado como um cântico de romagem. O que eram esses cânticos de romagem? Eram salmos que eram entoados pelo povo de Deus à medida que eles saíam das suas terras e iam até Jerusalém para as festas anuais. Pelo menos 4 vezes ao longo do ano, o povo de Deus ia para Jerusalém para participar dessas festas. E essa peregrinação, esse caminho que muitas vezes duravam dias, para alguns casos semanas, era feito em grandes grupos e nesses grupos eles iam entoando esses salmos. Uma forma de preparação espiritual. E esse salmo então nos traz essa lição. Uma lição de que nós podemos confiar em Deus porque Ele é a nossa rocha. Essa é uma primeira lição que eu gostaria que nós pensássemos nesta noite. Nós somos protegidos. Mas o que nós vemos? Nós vemos a proteção que vem de Deus ou nós olhamos as circunstâncias? Vamos voltar para o texto bíblico? Eu vou abrir aqui novamente, olha só. O texto bíblico diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. É uma lição muito clara aqui, né? Aquele que confia em Deus está firmado com uma montanha. E da mesma forma como em redor de Jerusalém estão esses montes que estão ali firmados, assim Deus está protegendo ao redor do seu povo. Hoje, agora, para sempre. Nós somos protegidos. Como Jerusalém era protegida pelo Monte Sião que estava ao seu redor, nós somos protegidos. Jerusalém possuía uma posição geográfica muito privilegiada. Ela ficava protegida naturalmente por uma cadeia de montanhas, e entre essa cadeia de montanhas tinha o grande Monte Sião, como uma das principais dessas montanhas, e que serviam como uma proteção natural de Jerusalém contra inimigos. Essa posição favorecia Jerusalém diante de ataques de inimigos, porque dificultava a marcha desses inimigos, a marcha desses exércitos, e era um obstáculo a mais para ser atravessado. Além disso, Jerusalém tinha alguns pontos de observação, onde de longe eles podiam enxergar exércitos inimigos se aproximando. Jerusalém, portanto, era uma cidade entre montes e protegida naturalmente, geograficamente por esses montes. Mas apesar de estar entre montes, parece que os habitantes de Jerusalém, em vários momentos, se viram desprotegidos e temeram pela sua integridade. A pergunta que eu fiz aqui ao lado é aquela que eu quero que você pense. Nós somos protegidos, mas o que nós vemos? Você vê a proteção de Deus ou você vê os inimigos esquecendo-se da proteção? Eu acho que a gente pode fazer uma comparação com a situação que o cristão vive. Você tem certeza que é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem certeza que Deus te ama. Se você tem certeza que Deus te ama, você tem certeza que Deus cuida de você, que você é protegido espiritualmente, naturalmente por Deus. Não é por uma montanha, mas é pelo Senhor. A sua proteção é muito maior do que uma montanha, Deus te protegendo. Porém, apesar dessa proteção que temos no Senhor, ainda assim, tememos em nossa fé e em alguns momentos duvidamos dos cuidados do Senhor. O que é a desconfiança? O que é o desespero?
senão o desconfiar dos cuidados de Deus. Da mesma forma que o Monte Sião protegia Jerusalém, Deus nos protege e nós devemos ficar firmes e não abalados. O texto bíblico, voltando a ele, diz: o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo. A palavra sorte aqui é um sinônimo de providência. O agir do ímpio não prevalecerá sobre a providência de Deus sobre o justo. E o justo não será alcançado por esta iniquidade. Nós somos protegidos, mas eu volto a falar o que vemos. Muitas vezes nós somos como o servo de Eliseu, Geazi, que sai de Samaria e vê ao redor de Samaria o exército inimigo, o exército assírio. Mas Eliseu, quando é chamado pelo seu servo, por Geazi, Eliseu vê os cavaleiros do Senhor. Geazi via os inimigos, Eliseu via o Monte Sião. Olha que interessante. Muitas vezes nós vemos apenas as tribulações e não vemos o Monte Sião, não vemos Deus que está a nos proteger. Da mesma forma que o Monte Sião protegeu Jerusalém em sua história, Deus nos protege, nos guarda em nossa história. Samaria, naquela circunstância, foi protegida. Deus derrotou os assírios sem matar nenhum dos soldados. Temporariamente eles ficaram cegos. Eliseu trouxe-os para dentro da cidade, os alimentou, os deu água e os despediu. E por longos anos houve paz em Samaria. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você está olhando apenas o exército assírio. Mas lembre do exército de Deus, dos cavaleiros do Senhor, que são maiores os que estão conosco do que os que estão com Ele. A primeira lição que nós encontramos nesse salmo é: nós somos protegidos, mas o que você vê? Você vê a proteção de Deus ou você vê a circunstância? Primeira pergunta que eu faço para você: o que você vê? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você veja a proteção de Deus e não a circunstância. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você veja Deus agindo e não as circunstâncias momentâneas. Não olhe as circunstâncias. Como diz aquele cântico que tantas vezes cantamos: não olhe as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, pelo contrário, alegre eu estou. Eu sou protegido, você é protegido por Deus. Olhe o Monte Sião, olhe Deus ao seu redor, não olhe a circunstância. Mas ainda, meu irmão, minha irmã, uma segunda lição que eu gostaria que nós olhássemos no texto bíblico. Além de sermos protegidos por Deus, nós vemos então que Deus é a nossa proteção. Foi isso que a gente acabou de falar. Portanto, creia nele. Vamos voltar para o texto bíblico? Versículo 4. Faz o bem, isso Deus faz. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos certos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, Deus levá-los-á, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Essa expressão final do versículo 5 é muito intensa. Shalom sobre Israel. Equilíbrio sobre Israel. Serenidade sobre Israel. Tranquilidade sobre Israel. É interessante, então, que o salmista, nesses versos finais, ele lembra que o fato de Deus ser nossa proteção, nós podemos crer que dele vem a paz. Afinal de contas, Cristo, o Messias prometido pelo profeta Isaías, ele é o príncipe da paz. O apóstolo Paulo vai dizer que temos paz com Deus, uma vez que somos justificados em Cristo Jesus. Creia naquele que é a própria paz. O salmista ele encerra então esse texto convidando o povo a olhar para o monte e ali enxergar Deus e os efeitos de ver o agir de Deus. O salmista está dizendo: meus irmãos, creiam, confiem, esperem. Deus vai fazer o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus nos dá exemplos maravilhosos de como Deus faz o bem, de como Deus expressa o seu cuidado inabalável, constante, eterno sobre as nossas vidas.
Deus é a montanha que está ao nosso redor. Deus nos protege, creia nele. Da mesma maneira, nós precisamos esperar nessa soberania de Deus. Nós não devemos ser como Tomé, que precisou ver as chagas de Jesus, ver as mãos, tocar no lado de Jesus para crer, mas nós temos que crer independente de ver. Mas ainda assim, Deus está dizendo: olhe, Sião está lá protegendo Jerusalém. Olhe para Deus, olhe para o alto, olhe para o Senhor que está ao seu redor, olha para as miríades dos servos de Deus que foram em sua história protegidos pelo Senhor, e ali nós vemos como Deus tem sido um Deus fiel. Como salmista, nós temos que crer que Deus há de fazer o bem a mim, a você. Deus há de fazer o bem a nós, como diz o texto bíblico, aos bons e aos retos de coração. E assim, Deus há de implantar em Cristo a paz que, como ele mesmo disse, excede todo entendimento, a paz sobre os filhos dele, a paz com Deus, a paz da ausência da condenação da lei em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, Deus é a nossa proteção. Creia nele. Deus tem nos guardado. Deus tem nos protegido. Deus tem sido o nosso Senhor, nosso castelo forte, aquele em quem confiamos. Na história, Deus tem mostrado isso. Na história, Deus tem se revelado como Senhor de todo amor. E Ele vai continuar a fazer assim, em nome de Jesus. É assim que Ele age. É assim que age o nosso Deus. Deus é a nossa proteção. Creia nele. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 125 nos traz um caminho de sabedoria. E qual é o caminho de sabedoria que podemos encontrar nesse salmo? Nesse salmo, nós vemos, meu irmão, minha irmã, que nós estamos firmados na rocha, firmados em Cristo, que nós somos protegidos por Deus, que Deus está ao nosso redor, portanto, creia nele. Creia nele. Eu vou repetir mais uma vez. Deus está ao nosso redor. Creia nele. Não importam as circunstâncias. Não importa o momento. Não importa a situação na qual você pode estar vivendo. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Creia no seu cuidado. Creia como um filho de Deus que você está firmado sobre esta rocha. A rocha que não se abalará. Meu irmão, minha irmã, nós somos firmados em Jesus. Cristo é a nossa rocha. Cristo, como diz o apóstolo Pedro, é a pedra angular rejeitada pelos homens, mas por nós amada e reconhecida como Deus e Senhor das nossas vidas. Eu estou protegido em Deus, você está protegido em Deus, não temas, crê somente. A mensagem desta noite, o caminho de sabedoria desta noite, que eu quero trazer para você, é um caminho para você não olhar as circunstâncias. Lembre-se, você está firmado na rocha. E a rocha que não se abalará. Não é qualquer rocha, é a rocha que não se abalará. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja Deus, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, hoje e sempre, eternamente. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu quero que você lembre-se bem disso. Deus é a rocha que tem cuidado da sua vida. Creia nele, ele está ao nosso redor. Ele tem cuidado de cada um de nós. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, nós vamos, uma vez mais, curvar nossas cabeças. Nós vamos, meu irmão, minha irmã, nesse momento, voltarmos-nos ao Senhor em oração. Como tem sido a sua semana? Como tem sido o seu dia a dia? Como tem sido
esses últimos momentos que você tem vivido. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que tenham sido momentos debaixo da proteção de Deus. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você esteja desfrutando desse cuidado, que você esteja sentindo esse cuidado de Deus na sua história. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você possa estar provando diariamente desse cuidado de Deus, o cuidado que não se abala, o cuidado constante, o cuidado sempre presente na nossa vida, o cuidado sempre presente na nossa história. Mas se você não tem sentido esse cuidado, mas se você não tem desfrutado desse cuidado, eu quero orar por você. Nós vivemos um tempo de insegurança, um tempo difícil. As pessoas têm andado com medo, as pessoas têm andado atribuladas, as pessoas têm andado com incertezas, as pessoas têm vivido dias difíceis. Mas o nosso Deus é o Deus que nos traz a paz. O nosso Deus é o Deus que nos traz o consolo. O nosso é o Deus que nos zela, que tem cuidado de nós e certamente assim continuará a fazer por toda a nossa história. Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus traga a você essa paz. Quero orar para que você possa desfrutar desse grande amor de Deus, o amor daquele que é a nossa rocha, daquele que é o nosso Senhor. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos buscar o nosso Deus em oração. E esse período de oração, esse momento de oração que nós vamos ter, quero que você coloque diante de Deus os seus medos, os seus temores. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus o seu clamor, coloque diante de Deus as suas ansiedades. Coloque diante do Senhor aquilo que tem tirado a sua paz. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Certamente muito mais Ele nos fará. Oremos nesse instante. Nosso eterno e poderoso Deus, diante do Senhor nos colocamos nesse momento. Nos colocamos diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a nossa rocha, a nossa montanha, o nosso Sião, aquele que nos guarda, que sempre nos guardou e que por toda a nossa vida guardará. Ó Pai, nesse momento oramos, clamando a Ti, ó Pai, pelos medos, temores e fobias que envolvem cada um daqueles que estão ouvindo, cada irmão, cada irmã, que envolve os nossos cidadãos brasileiros, ó Pai, que envolve, ó Pai, a nossa gente, a nossa terra, medo da doença, medo do desemprego, medo, ó Pai, da crise econômica, medo do futuro, medo daquilo que virá. Traz, ó Pai, ao Teu povo a confiança em Ti. Que lembremos, ó Pai, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é poderoso, como Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Maravilhoso é o Teu amor, ó Pai. Grande é a Tua misericórdia, por isso, ó Pai, nós confiamos em Ti nesse instante. Confiados nesse Deus, de toda a graça, de toda a misericórdia. Te louvamos e Te adoramos, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Tenhamos a confiança e a convicção para vivermos dias e dias com o Senhor, Pai. Te louvamos e Te adoramos. E assim clamamos em nome de Jesus. E clamamos, rogando, ó Pai, a Tua bênção sobre cada irmão, cada família, cada irmã, cada homem, mulher, cada um daqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando, que sejam alcançados pela Tua bênção, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, e que possam crer nesse cuidado, hoje, para todos sempre. Despede-nos, ó Pai, com a Tua bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a unção, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre cada família,
sobre cada lar que está acompanhando esta mensagem, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja o Senhor em tudo isso. Como mensagem final desta noite, eu gostaria de deixar este versículo para você. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Dificuldades virão, tribulações, angústias,